Opa, pessoal já entrando. A gente tá fazendo um teste aqui com os intérpretes, certo? E vou chamar a Adson também. Mônica, tu consegue me ver lá no Instagram? Clica lá naquele íconezinho da live para ver se tu consegue me ver. Já já começamos, hein, pessoas? Oi para todos. Tem aqui o PTV coordenadora. Aí eu clico no banhar, aparece o SI, não abre não. Do lado esquerdo em cima, quando você vai no perfil da coordenação, do lado esquerdo em cima, tem uma bolinha e ele deve estar piscando. Pronto, aí você clica nisso aí que vai aparecer para assistir. Deixa eu ver se a Adson entrou aqui. E aí, pessoas, saudade de ver gente, né? Tão bom um monte de gente. Tô conectando aqui com o Adson, vou ver se ele aparece. Opa! Adson, consegue me escutar e me ver? Tá me escutando? Tô escutando bem. Top. Todo mundo Tu aí, escuta algum eco aí? Não. escuto não. Por enquanto não. Então eu vou deixar sem o fone. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo o Adson também? Alguém diz alguma coisa se está vendo? Vocês conseguem ver Adson nessa janelinha de baixo? Show. Beleza. Vamos esperar 10 horas e aí é o tempo de eu acertar aqui. Eu estou acertando com Mônica também. Mônica vai ser a intérprete de Libras. Eu vou explicar que ela está na stream, que está no link da bio aí. Eu vou só me certificar aqui com ela se está tudo ok. Consegue ver lá no Instagram, Mônica? Para quem está chegando agora, a gente vai começar às 10 horas. Eu estou só certificando se a pessoa que vai fazer a interpretação em Libras está conseguindo ver direito. E também a gente dá um tempinho para esperar todo mundo que programou para ser às 10 horas mesmo, certo? Só para avisar quem está chegando depois. Eu coloquei um fone meio bichado aqui que tem em casa. Todo mundo consegue me escutar bem. Qualquer coisa eu tiro e falo no sem fone mesmo. Aqui eu estou escutando bem. Show. Beleza. Aí, display. E aí? Vamos precisar desses aplicativos aí. Mônica, conseguiu? Quando você clica lá no Instagram, você está usando do seu celular, né? Eu vou dar um print. Eu vou dar um print aqui para te mandar, para tu ver onde é que tu tem que clicar.
De toda forma, você me escuta também, né, Mônica? Aqui mesmo, sem ser pelo Instagram, porque qualquer coisa eu tiro o fone e faço a transmissão pelo celular, sem fone. E aí você escuta o que as pessoas estão falando e faz a tradução mesmo sem ver lá. Se o quê? Pronto, você vai clicar. Tá vendo uma bolinha do lado esquerdo em cima piscando? Sistemas de informação. No Instagram. Aí você vai clicar aí. Aí vai aparecer o videozinho da live. E você vai ver duas janelinhas nesse vídeo. Eu tô em cima e o outro professor tá embaixo. Mas de toda forma você consegue me escutar, porque aí se der 10 horas e não abrir, pronto, eu tiro aqui o fone e deixo no som do celular. Vamos testar assim, é melhor, certo? Pronto, você consegue ver a live? Pronto. Agora o seu vídeo desapareceu. Volta lá no teu vídeo. É, pronto. Pronto, mas aí eu vou fazer assim, eu tirei o fone e ele tá no som do celular, e aí você escuta e pode fazer a tradução. E eu fico lhe acompanhando aqui do meu fone com outro computador, se você tiver alguma interferência. Certo? Não, vai ficar aqui ao vivo. Você vai escutar daqui, do meu computador. Não precisa ir pro Instagram, entendeu? Certo? Pronto. Espera mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa. Beleza. Assim também consegue me ouvir? Eu tirei o fone para ficar o som. Assim, Pronto. Pronto, Mônica, eu acho que quando você usa o aplicativo no mesmo celular, ele tira a câmera do seu meeting. Então, como a gente vai comer. Mas aí, pronto, é isso que eu estou dizendo. Então, não mexa no Instagram, ele vai falar e você vai escutar pelo meu celular. E aí você fica nessa câmera mesmo, certo? Como a gente vai começar. Aqui mesmo, certo? E do mesmo jeito que você está me escutando, você vai escutar ele também. É, entendeu?
Aí, para não atrapalhar, então a gente pode... Para não atrapalhar, a gente pode começar. Tá bom. Tá ótimo. Talvez se baixar um pouquinho mais o celular, porque eu consigo ver até a altura da sua cintura e quando você fazer a interpretação, acho que fica melhor. Não, mais para baixo, o contrário. Baixar mais um pouquinho. Agora, pronto. Aí eu acho que fica legal. Acho que fica bom, certo? Acho que a gente pode começar, né, Adson? O pessoal vai chegando devagarinho e a gente vai começando. Mônica, Mônica é a intérprete de Libras, que vai ajudar a gente nessa tradução, tanto para os alunos que têm alguma deficiência, quanto para o público externo também, certo? E eu vou começar aqui a transmissão. Deixa eu só começar aqui. A gente está online agora. E vamos começar a nossa live, a live da coordenação de sistemas, né? Primeiramente, eu queria desejar que todos sejam muito bem-vindos, né? Todos os professores que estão aí, que eu vi que tem alguns professores, vi que tem ex-alunos, vi que tem alunos também, né? E vi que tem feras, Renata entrou também. E aí a gente queria fazer essa live para tirar algumas dúvidas. O foco da live é tirar algumas dúvidas dos feras, principalmente nesse período que é suplementar, que até a gente está com um monte de dúvida também, para bater um papo, para trazer esclarecimento, para inaugurar essa fonte de conversa com a coordenação, enquanto a gente está aí separado por causa da Covid. E antes da gente começar os informes, eu queria dar algumas instruções e algumas informações para vocês. A primeira é que está tendo uma interpretação em Libras. A gente tem um aluno deficiente e a gente vai buscar não só isso, mas outras alternativas de acessibilidade. O link está na bio da transmissão. Outra coisa que eu queria falar é Pode começar, Mônica. É porque a Mônica está aqui perguntando se está tudo bem. Outra coisa, eu queria falar um pouco sobre como a gente usar esse ambiente, certo? A primeira coisa que eu queria pedir a vocês é que, se vocês tivessem perguntas à coordenação, a gente vai dar uma série de informes, mas no final a gente vai deixar aberto o espaço para vocês fazerem perguntas e a gente conversar. E aí, para tentar organizar um pouco mais essas perguntas, vocês podiam clicar num quadradinho que tem uma interrogação aí do lado do espaço de comentário e colocar as perguntas. Vocês podem fazer perguntas também no comentário, mas fica mais difícil da gente acompanhar e pode ser que alguma passe batida. Então, para ficar mais organizado e no final a gente conseguir filtrar todas, seria interessante vocês usarem essa funcionalidade aí do Instagram. Se vocês não conseguirem ou esquecerem, ou não é pergunta, é comentário, vocês vão colocando aí, a gente vai interagindo. Outra coisa que eu queria deixar claro é que é novo para todo mundo. Eu nunca fiz live, acho que Adson também não. A ferramenta, por mais que a gente use e já tenha visto lives, essa coisa de interagir mais com o intérprete do outro lado também podem ter alguns problemas logísticos, mas a gente está aqui para experimentar e tentar fazer o melhor possível, certo? E aí, nessas boas-vindas, algumas informações acabam sendo repetidas para os que já são veteranos, mas que são importantíssimos para os alunos feras. E aí, se eu esquecer de alguma coisa, a Adson também me ajuda aí nesses informes. A primeira coisa é o Instagram do curso, né, que é uma forma mais ágil de a gente chegar até vocês, mas existe o site do curso, si.dcx.ufpb.br, que também está na bio, vocês podem acessar. Existe alguns grupos que estão sendo formados por alunos, por professores, que vocês também podem interagir. E existem os sistemas oficiais da UFPB. O primeiro é o Sistema de Gestão Acadêmica, o SIGA-A, que vocês já tiveram, os feras já tiveram, por exemplo, um primeiro contato. Existe o SIG Eventos, que é por onde vocês podem se matricular em algumas das atividades que o professor Adson vai explicar um pouco mais na frente. E existe o e-mail da coordenação, que é coordenação SI, sem o C cedilha,
dcx.ufpb.br. Todos esses meios vocês podem entrar em contato com a gente, com dúvidas, questionamentos, sugestões, certo? Esse espaço também vai servir para uma série de palestras, lives no formato bate-papo, menos palestra formal, com vários professores, ex-alunos, profissionais da área, que trabalham com alguma coisa relacionada a sistemas de informação. E a gente quis botar no ar para chegar junto de vocês, principalmente do corpo discente, mas a gente está aberto a possibilidades de modificações, como o formato, como a plataforma, como a tecnologia. Então, uma das mudanças que foram solicitadas pelos professores, e a gente teve um problema nos horários disponíveis de intérpretes da UFPB, foi o horário de começar a live, porque os intérpretes só trabalham até 10h20 ou 10h30. E aí não teria tempo, então já deixo o aviso, mas eu vou mandar pelos informes, vou mandar pelo SIGA, vou mandar aqui pelo Instagram, mas para quem está aqui já fica sabendo. As próximas lives vão acontecer a partir das 9h e não mais das 10 horas, pela demanda dos professores com ajuste de horários e pela demanda dos intérpretes lá de Libras, para a gente conseguir conciliar. De informe mais... Sim, a depender da interação de vocês aqui e da necessidade que vocês virem sobre essas conversas, a gente está aberto a possibilidades de usar outras tecnologias em outros formatos. Por exemplo, Meet, Zoom ou qualquer outro dispositivo, software que vocês sugiram, para que tenha uma interação maior de câmera, por exemplo, com vocês, para que seja mais extenso esses encontros. Mas aí vocês vão trocando figurinha com a gente está aberto para todas essas possibilidades, certo? De conversa e de apresentações e trocas de experiência com o curso. E acho que é isso. Nessa minha primeira fala é isso. Boas-vindas, os recados principais. E aí eu passo a palavra para o professor Adson, para conversar um pouquinho com vocês. Certo. Beleza. Obrigado, Juliana. Antes de mais nada, dá boa noite aí a todo mundo. Estou vendo que tem algumas carinhas conhecidas aqui entrando, né? Ronaldo, Gabriel, Vitor, Sara, além dos feras, né? Que a gente não conhece ainda pessoalmente. Acredito que vocês estão todos ansiosos aí, né? Começando um curso dessa forma, né? Que ninguém esperava. Então, acredito que vocês, mais do que ninguém, mais do que os que estão lá, né? Estão ansiosos por começar, enfim, por entender como é que funciona uma universidade federal. Então, o meu alô, meu boa noite a todos vocês, em especial aos feras, né, que estão ansiosos para que a gente comece as atividades assim que possível. Então, Juliana, eu já posso falar um pouco do calendário? Você tem alguma coisa a falar em relação aos meios de comunicação? Não, só uma coisa que ficou faltando. Para os feras, para os veteranos, vocês já têm os acessos. Mas para os feras, normalmente, como é que funciona? Vocês têm uma pré-matrícula via SISU, na Pró-Reitoria de Graduação. A gente recebe uma lista com pré-cadastro e vocês normalmente iriam presencialmente na coordenação fazer essa matrícula. Como isso não é possível agora, mesmo porque o semestre 2020.1 não começou efetivamente, Adson vai falar um pouco mais, a gente antecipou o processo de criação dos e-mails de vocês. A gente cria um e-mail com o domínio @dcx, inclui todas essas informações na lista de informes, e nessa lista de informes assim vocês recebem oportunidades de estágios, recados dos professores, recado da coordenação, vocês podem interagir também com outros alunos, etc. E aí, para facilitar essa comunicação, para que o máximo possível os novos integrantes do curso não fiquem sem essa comunicação, o suporte dos laboratórios François com Hacks criaram um sistema para vocês fazerem essa validação por telefone. Então, eu mandei há 2 dias, faz 2 dias que eu tento rastrear isso.
um e-mail com as instruções o site é meulogin.dcx.ufpb.br. O login de vocês é a matrícula gerada pela UFPB e a senha é o número de telefone que vocês cadastraram no SISU e que estão se comunicando comigo. Para aqueles alunos que não conseguiram, por favor, entre em contato. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo coordenação si@dcx, o e-mail, pode ser qualquer um desses meios, que se vocês não tiverem conseguindo fazer esse primeiro acesso, entre em contato com a gente, porque a gente vai começar a mandar as informações e considerando que vocês estão lá na lista de informes. E eu fiz um acompanhamento junto com Rax e François sobre os acessos. Eu acho que faltam 19 pessoas acessarem dos feiras, dos 49. E aí, mas já tem uma galera grande que já tem um e-mail @dcx e está na lista de informes. Mas aí eu reitero esse pedido e qualquer dúvida vocês entrem em contato com a gente sobre essas informações iniciais. Acho que isso. Se eu for lembrando alguma coisa esquecida, eu peço a palavra aí, mas é isso. Beleza. Então, vou falar um pouquinho sobre esse calendário, né, excepcional. Imagino que boa parte de vocês já está ciente, né, de como as coisas vão funcionar, até porque isso já foi publicado, né, em vários canais, já foi enviado por e-mail, já foi comunicado pelo Instagram. Então, a ideia nesse primeiro momento é recapitular um pouco, né, em relação às datas. Então, em relação ao calendário, né, vocês têm que se atentar que o período para matrícula nas disciplinas e inscrição dos minicursos e palestras, ela já vai começar na próxima semana, né, dia 1º de junho. Então, de segunda a sexta-feira, né, da próxima semana, vocês vão ter a possibilidade, né, de se matricular. E eu vou falar um pouquinho em relação às ferramentas, né, onde é que vocês vão ter acesso às disciplinas, aos minicursos, às palestras. E o calendário, né, ele vai começar oficialmente no dia 8 de junho, ou seja, na segunda que vem a outra. Né? Vocês devem me ver olhando um pouquinho aqui para baixo, né, porque eu estou com o meu computador aqui vendo essas informações. Então, vai começar no dia 8 de junho e vai até o dia 14 de agosto, o que dá 10 semanas, né, ao todo. Então, nesse primeiro momento, vocês têm que reforçar ou têm que se lembrar desse período de matrícula, certo? Para não passar batido. Outro ponto também, né, que ninguém é obrigado a nada. Né? Vocês não são obrigados a se matricular em nenhuma disciplina ou a se inscrever em nenhum minicurso. Isso depende da infraestrutura, né, que vocês têm acesso, de como as condições físicas, né, que vocês têm em suas casas. Né? E tudo isso foi ponderado pela UFPB, né? Não é à toa que levaram alguns dias, né, para que esse calendário suplementar fosse formalizado, porque foram levantadas várias variáveis em relação a acesso à internet, em relação a acesso a computadores, em relação a problemas pessoais, a saúde mental dos alunos, né, em decorrência desse momento de pandemia que tem vários efeitos colaterais. Então, tudo isso foi ponderado pela UFPB, e aí, por conta disso, nessas atividades, elas não vão ser obrigatórias, né, para vocês. Mas a gente recomenda, né, fortemente que vocês façam, até para que vocês se insiram, né, dentro de um grupo e aproveitem melhor esse período. Logicamente, sabemos que alguns de vocês já estão fazendo cursos nas mais diversas plataformas, né, e isso é muito bem-vindo, né, hoje em dia vocês têm esse privilégio de acessar qualquer assunto nas mais variadas plataformas, né, YouTube, Udemy e assim por diante, né, eu particularmente também já fiz alguns minicursos durante esse período, só que o que a universidade quer durante esse período de certa forma, até experimentar, né, esse modelo de trabalho. A gente não sabe como é que as coisas vão funcionar daqui para frente, então talvez precisemos adequar parte do nosso modo de trabalho. Então, de certa forma, essa experiência que a gente está passando agora, ao longo dessas 2 semanas, vai ser muito útil por conta disso, certo? Em relação ao que vai ser ofertado, né, a gente vai ter mini cursos,
a gente vai ter disciplinas regulares e a gente vai ter palestras. Aí vocês podem me perguntar, beleza, mas quais minicursos? Acho que cortou um pouquinho. Deixa eu falar para a Adson. Cortou para vocês também ou só para mim? Adson, acho que cortou um pouquinho. Caiu? Voltou agora. A gente só ouviu Beleza. até você perguntar quais são os minicursos ofertados. Aí deu uma travada. Voltou agora. Beleza. Certo. Então, a gente vai fechar isso amanhã. Né? Já tem alguns professores aí fazendo propaganda, né? Yuska já falou. É o meu. Yuska aí já fez a propaganda do dela. Enfim, a gente vai falar de alguns aqui, mas o fato é que a gente vai fechar isso amanhã, né, a nível de departamento, mas todos os professores já propuseram, né, minicursos, já propuseram disciplinas regulares, já propuseram palestra. Então, a gente só vai divulgar para vocês, então logo a gente feche isso na reunião de amanhã. Então, vocês vão ter acesso aos detalhes, né, de cada uma das disciplinas, em relação à carga horária, em relação à ementa. É importante vocês observarem os pré-requisitos, certo? Para que vocês tenham um bom desempenho, né, na disciplina ou no minicurso. E aí, para não falar de vários deles, né, para a gente não perder tempo aqui, até porque isso vai ser divulgado amanhã, né, eu gostaria de fazer a propaganda de um aqui, em especial para os feras, que vai ser ministrado pela professora Ana Liz. Eu não vi se ela já está aqui, eu acredito que sim. Sobre conceitos iniciais de programação. Então, feras, prestem atenção aí, certo? O objetivo desse minicurso é dar um primeiro contato, né, aos conceitos de pensamento computacional e programação para vocês. Né? A gente sabe que muitos que entram não sabem ao certo como vai se dar o curso, qual é o formato. O Annalise está aqui, mandou um live para vocês, annalise.prof, certo? Vocês depois entrem em contato com ela, né, para que ela possa esclarecer dúvidas sobre como vai ser o formato, enfim, em relação à disciplina. Mas a carga horária, né, falando por alto aqui, vai ser de 20 horas, e é muito importante, é muito útil para os feras, porque muitos de vocês vêm sem saber se realmente é o curso que vocês querem ou não. Então, esse mini curso sobre os conceitos iniciais de programação vai dar essa visão geral, né, para vocês, para que quando a gente começar de fato, né, com um período regular, vocês já estejam mais ou menos cientes de onde vocês estão pisando, certo? Então, entre em contato com ela aí, annalise.prof, ela está comentando aí no chat, em especial os feras. Aos demais, né, que estão curiosos sobre o que vai ser oferecido, aguardem amanhã que isso vai ser publicado aí nos vários canais. Juliana, fique à vontade aí para me interromper, certo? Deixa eu só complementar. Aqui Pronto, deixa eu só complementar. Aí eu vou mandar, a gente vai botar aqui alguns informes no Instagram, vamos mandar na lista de informes, mas no site do curso eu fiz uma página específica sobre esse semestre suplementar. Lá tem a resolução dizendo quais são os tipos de curso, como se aproveitam os créditos, etc. Tem o calendário suplementar com as datas certinhas, quando se matricula, quando começa, quando eu posso trancar se eu desistir, e etc. E eu coloquei um link, um espaço que não está disponível o link ainda, porque a gente só tem a partir de amanhã, e eu vou separar bem direitinho o que é minicurso, o que é disciplina, o que vai ser aproveitado, como você se matricula, qual é o link do SIG Eventos, qual é o link do SIGA, vai ter tudo lá no site bem explicadinho. Por enquanto tem só as informações que a gente também tem, que é a resolução e o calendário, mas vai estar lá no site também persistido para vocês, assim que quiserem tirar essas dúvidas, entrarem lá. Mas eu também aviso nos e-mails. Beleza. Eu não estou acompanhando ainda as perguntas, estou olhando por alto aqui, mas a gente vai responder algumas delas ao longo ou principalmente ao final, certo? Beleza, então vocês vão ter o conhecimento, né, adquirido através dos minicursos, através das disciplinas e através das palestras, mas vocês também vão ter
a dispensa de créditos na disciplina de tópicos especiais. Então, para os feras, né, que não sabem o que é isso. Na matriz curricular do curso de Sistemas de Informação, a gente tem uma disciplina chamada Tópicos Especiais, na qual vocês vão computar, digamos assim, a participação em palestras, em eventos, em minicursos. Então, vocês têm aí uma carga horária, né, que tem que ser cumprida, né, a quantidade de créditos que tem que ser atingidos, e esses créditos, eles vêm justamente da participação em minicursos, participação em eventos, publicação em artigos. Então, tudo que vocês fizerem vai ter um impacto certo lá na disciplina de tópicos especiais. Talvez para quem já esteja mais ao final do curso, né, já tenha praticamente zerado a disciplina de tópicos especiais, então não precisaria tanto disso. Mas, de certa forma, tem, né, o conhecimento adquirido, então vejam, né, o que está sendo ofertado, aquilo que, de certa forma, está mais aderente com o que vocês esperam fazer tão logo formados. Né? Existe, inclusive, um minicurso que nós preparamos com muito carinho em relação ao ENAD, né, composto por uma série de professores, cada um na sua área, para preparar, pelo menos revisar, né, os alunos para esse desafio que a gente tem pela frente, né, para melhorar a avaliação do nosso curso. Então, a gente pede especial atenção aos alunos candidatos. A Juliana já entrou em contato aí com boa parte deles. Então, é importante, né, que vocês também pensem, né, um pouco no curso e participem também dessa nossa iniciativa para que, quando o ENAD for realizado, vocês estejam o mais bem preparados. A gente não sabe quando é que vai ser, né, o Enem ele já foi prorrogado, o ENAD ainda não tem nenhuma definição, mas a gente precisa, o quanto antes, pensar nisso aí. Então, aqueles que estão já próximos de se formar, conto com vocês aí lá no minicurso do ENAD. Beleza, então, em relação a esses pontos. O outro, eu comentei inicialmente em relação ao período de matrículas, né, vai começar na próxima semana, dia 8. Na verdade, a gente chama matrícula quando se refere à disciplina regular e inscrição quando se refere a minicurso ou palestra. Quando vocês forem, se vocês forem fazer a matrícula em alguma disciplina regular, vocês devem usar o SIGA, né, que é a ferramenta padrão da universidade, enfim, que vocês vão usar de uma forma mais frequente ao longo do curso. Para fazer inscrição em minicursos e palestras, vocês devem usar o SIGA Eventos, certo? Então, em especial para os feras, a coordenação também deve encaminhar aí isso inclusive já existe, né, como vocês devem usar o SIGA e o SIGA Eventos para fazer as matrículas e as inscrições de vocês. Beleza. Em relação à operacionalização, né, do processo de ensino-aprendizagem, aí para quem for cursar uma disciplina regular, né, a ideia é que use o próprio SIGA, e quem for fazer o minicurso, aí a gente tem agora também a opção do Moodle Classes. Né? O Moodle Classes, inclusive, pode também ser utilizado para a disciplina regular. Inclusive, foi encaminhado um e-mail hoje ou ontem, né, sobre isso, a um curso que foi preparado por um conjunto de professores da universidade, né, alguns deles, inclusive, do nosso departamento, a professora Aila, professor Skaico, professor Jorge, que já fez parte em outro departamento. Então, eles prepararam, né, todo esse material aí para apoiar os alunos e professores no uso do Moodle Classes. Agora, isso tudo vai depender, claro, de cada professor. Né? A depender da disciplina ou do minicurso que vocês forem cursar, vocês podem se preparar somente com o Google Classes, junto com o Google Meet, junto com o Google Drive. Outros vão usar, né, o Moodle Classes. Outros podem vir a usar alguma outra plataforma. Então, o formato ele vai ser diferente de acordo com o planejamento individual do professor. E aí essa diversidade, essa pluralidade é muito interessante, porque como a gente está também em uma fase experimental, quanto mais experiências a gente tiver nas mais diversas plataformas, nos mais diversos formatos, mais rico vai ser o resultado desse trabalho, certo? Então, o
o formato e a própria avaliação também. Alguns alunos perguntaram isso na live do curso de LCC ontem. A avaliação também fica a cargo de cada professor, né? Como é que vai se dar essa avaliação. Alguns podem não cobrar nada, né? Simplesmente. Já já ele volta. Acho que é só conexãozinha. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui no WhatsApp. Opa, voltou agora. Apareceu só até tu falando da avaliação, mas aí cortou. Pode ficar a cargo e aí cortou. Certo. Então, a avaliação vai ficar a cargo de cada professor. Então, pode ter professor que não vai fazer nenhuma avaliação, pode ter professor que vai fazer projeto, eventualmente algum vai fazer prova, né? Não sei se vai ser o caso, mas o formato vai ficar a cargo de cada professor, e isso vai estar explícito, na verdade já está explícito, né, no plano de curso. Então, quando vocês tiverem acesso à lista do que será oferecido, vocês vão ver todos os detalhes, inclusive o formato de avaliação, né, como é que a avaliação ela vai ser feita. As disciplinas regulares, elas podem ser trancadas com 50%, certo, do curso. Já os minicursos não fazem tanto sentido, né, o trancamento, mas, assim, os professores, eles vão avaliar, né, se o aluno frequentou, se o aluno participou, para que o certificado possa ser emitido. Eu falei inicialmente em relação à dispensa em tópicos, somente aqueles que tiveram um certificado de conclusão do minicurso, né, vão ter acesso, ou vão poder dispensar lá os créditos em tópicos. Tá? Então, isso vai ficar a cargo de cada professor, mas em relação a disciplinas regulares, né, da matriz curricular, os alunos devem trancar com até 50% do curso. Então, vocês têm que se atentar em relação a esse prazo, e os professores vão deixar isso claro para vocês. Ok. O outro ponto, em relação à carga horária limite por aluno, né, a gente está em tempos difíceis, em tempos diferentes, então a ideia é que vocês não aloquem ou não se matriculem ou se inscrevam em muitos minicursos ou disciplinas. Há essa restrição de 20 horas semanais, certo? Então, vocês têm que se atentar também à carga horária de cada minicurso. Então, tem alguns que exigem 60 horas. Aqueles que exigem 60 horas, ou melhor, aqueles que têm 60 horas de carga horária, eles vão exigir de vocês 6 horas por semana. Então, vocês têm que computar isso em relação às outras disciplinas ou minicursos que vocês vão cursar. Já minicursos de 40 horas, por exemplo, eu estou oferecendo 2 minicursos de 40 horas, então ele já exige 4 horas por semana. E essas horas por semana não necessariamente são de encontros síncronos, né? Então, o professor ele pode alocar 2 horas como encontro síncrono para explanar, para interagir com os alunos, e as outras 2 horas para que os alunos assistam os vídeos previamente gravados, né, de resolução de exercícios e possam fazer atividades complementares. Então, o foco é muito mais na aprendizagem do que no ensino, do que na exposição de conteúdo, né? Os professores eles vão usar das mais diversas ferramentas, dos mais diversos recursos, né? Hoje em dia a gente tem vídeos no YouTube que podem ajudar os professores a complementar algum determinado assunto, existem artigos, existem livros, e aí eu lembrei agora de um ponto, para os férias em especial, lá no SIGA-A, né, vocês conseguem acessar a biblioteca digital da UFPB, né, que contém aí um acervo enorme de livros digitais que vocês conseguem acessar de forma gratuita. Inclusive, nos meus planos, eu elenquei aqueles que vocês conseguissem acessar de forma gratuita através da biblioteca virtual do SIGA. Acredito que boa parte dos professores também tenham adotado esse critério, né, já que em tempos atuais é complicado que vocês tenham acesso ao material físico. Tá? Então, aos férias principalmente, não deixem lá de acessar a biblioteca virtual no SIGA. Se vocês tiverem dúvidas sobre onde achar, mandem uma mensagem ou um e-mail, né, para a coordenação que a gente esclarece para vocês.
eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que, em geral, sobre o período, é isso. Outro ponto sobre o 2020.1, né, ele já está todo planejado, pelo menos em relação aos cursos de Sistema de Informação e Licenciatura em Computação. Então, os professores já têm as disciplinas alocadas, inclusive o horário já tinha sido encaminhado, né, para os alunos. Tudo isso está, né, mantido. A gente só não sabe quando é que a gente vai retomar. Esse período excepcional, ele vai até o dia 14 de agosto, mas ainda não tem nenhuma definição sobre quando é que vai começar o próximo, nem como é que vai começar. Então, há várias alternativas que estão sendo analisadas e essa experiência de agora vai, de certa forma, contribuir com a decisão que vai ser tomada futuramente. Então, acho que nesse primeiro ponto, Juliana, acho que é isso, né? No mais, são as atividades de pesquisa e extensão, que aí a gente já passa para um outro tópico. Será que é o caso de responder algumas perguntas aí, pessoal? Vamos ver, deixa eu abrir aqui. Um pediu para deixar salvo no IG, para quem não conseguiu, beleza. E outra, acho que Pedro Henrique, ou Paulo Henrique, perguntou se os alunos podem sugerir ideias de curso. Quer falar, Adson? Esse do curso, das ideias? Posso. Assim, foi levantado, né, foi aplicado um questionário para vocês há um tempo sobre as necessidades, expectativas de vocês em relação a minicursos que seriam oferecidos e a disciplinas regulares que seriam ofertadas, né? Cada coordenação fez esse trabalho, né? Na medida do possível, isso foi ponderado, né? E vai ser fechado, como eu falei, amanhã, na reunião de departamento. Então, caso eu não vi aqui quem foi o aluno que sugeriu isso. P. Henrique, eu não tenho certeza se é Pedro ou se é Paulo, mas o login dele é P. Henrique. Henrique, pronto. Então, Henrique, nesse momento atual já não tem mais como oferecer, porque a gente já está com a programação praticamente fechada. Tá. Como vai acontecer o curso preparatório para o ENAD? Certo. Em relação ao curso preparatório para o ENAD, quem foi que perguntou? Foi Gesiel. Gesiel, grande Gesiel. Um abraço aí para você. Grande em todos os sentidos, né? Sim, Gesiel. Então, como é que vai ser? Né? A gente separou as 10 semanas por área, né? Então, a gente fez uma compilação das questões do ENAD, das provas de 2008, 2011, 2014 e 2017. Fizemos uma categorização, uma classificação dessas questões em cada uma das áreas. Engenharia de software, IHC, banco de dados e assim por diante. E fizemos a alocação por professor. E aí, qual é a ideia? A gente já tem, inclusive, a programação fechada. Então, supondo que a gente vai começar na primeira semana, eu não lembro qual mas quando vai começar lógica. E aí, lógica, se eu não me engano, é o professor Joelson. Então, ele vai fazer uma revisão orientada às questões do ENAD, né, que foram categorizadas como lógica. Então, ele vai fazer uma breve revisão, ele vai encaminhar vídeos, ou ele mesmo vai gravar vídeos, vai compartilhar materiais sobre aquele assunto, né, daquela questão, né, isso no início da semana. E às sextas-feiras, se eu não me engano, das 14 às 16, né, isso está lá no plano de curso, os professores vão resolver, né? Então, os professores vão resolver essas questões com vocês. E aí, o objetivo disso é fazer com que vocês estejam mais familiarizados, né, com as questões do ENAD, como é que funciona, e até revise também, né, alguma coisa que já foi vista há muito tempo e vocês, eventualmente, não se lembram. Então, a gente vai ter isso dividido por semana. Obviamente, a gente sabe que uma semana é muito pouco para revisar uma área, né, que foi vista aí em várias disciplinas. Mas o objetivo nosso é só dar esse pontapé inicial, fazer com que vocês se familiarizem com esse tipo de questão, para que a gente possa estender esse trabalho também no pós-pandemia, né, até de uma forma mais diluída, com mais professores. Então,
para te adiantar aqui, sem ser muito prolixo, é isso. A gente vai ter 10 semanas, sendo cada uma delas focada em uma determinada área que vai ser tocada por um professor diferente, sempre orientado às questões do ENAD. Quando eu colocar lá no site, eu vou pegar esses cursos, ou minicursos, ou palestras que tenham diferentes áreas e tentar explicitar para vocês, porque aí vocês têm uma ideia geral, antes de verem o plano completo, ou no Siga Eventos, ou no Siga A. Acho que é isso. Esperar a Adson retornar aí, eu acho que a conexão dele deu outra pausa. Oi, Adson, tá ouvindo? Deu outra pausa na tua conexão. Oi. Consegue Agora, ouvir? sim. Pronto. Tem uma pergunta também sobre TCC, e aí eu posso responder essa parte de TCC e estágio. A pergunta foi só sobre TCC, mas também esclarece sobre estágio. No nosso curso, atividade de trabalho de conclusão de curso, para quem está chegando agora, que é o TCC, e o ESO, que é o estágio supervisionado obrigatório, eles são atividades curriculares e não disciplinas. Então, eles têm um fluxo contínuo de abertura. No entanto, no nosso curso, a gente tem um regimento que diz como é a matrícula, quais são os dias que você pode solicitar, quais são as documentações que você indica para o seu possível orientador assinar, quando você tem que dizer o seu tema, os dias previstos para a defesa, para que a sua nota seja implantada no sistema, respeitando o calendário geral da UFPB, etc. Tanto o estágio quanto o TCC tem professores responsáveis, que são os coordenadores de TCC, que é o professor Scaico, e o coordenador de estágio, que é o professor Joelson. Para o TCC, vão ser disponibilizadas, inclusive a gente fez um levantamento entre os professores de quais alunos teriam interesse em defender o seu TCC nesse semestre extraordinário, suplementar, e vai se abrir, sim, a atividade de TCC, quem tiver para defender e se enquadrar aí, vai ser disponibilizado. O professor Scaico também, depois dessa reunião do departamento, vai disponibilizar para a gente o cronograma, respeitando as mesmas regras da UFPB, de você poder trancar esse componente de TCC com 50%, quais são os dias previstos para defesa, para bancas e etc. Então, vai ter sim, também vai ser disponibilizado no site esses prazos e em todos os meios de comunicação. Do mesma forma, o estágio. O nosso estágio não é disciplina, nosso estágio é componente de fluxo contínuo, que starta pela solicitação dos alunos via SIGA-A. Então, isso também continua. Para aqueles que vão iniciar o estágio ou que querem defender o estágio porque já iniciaram em outros semestres, também vai ter possibilidade de defesa, como no semestre regular. Para os que já estão, vocês vão seguir o fluxo. O professor Joelson vai nos dar também um calendário sobre quando vão ser as defesas de estágios, etc. E para aqueles que querem startar o seu estágio, vocês fazem o mesmo procedimento de entrar no SIGA-A, fazer o cadastro do seu estágio, entrar em contato com a coordenação para assinar aquele termo de compromisso de estágio, para tudo ser efetivado via sistema. Então, sim, estágio e TCC também serão disponibilizados nesse horário, nesse período suplementar. A outra pergunta é sobre se os feras também vão fazer ENAD. Depende do edital. A gente não tem certeza e eu não incluí nesse contato inicial os alunos fera. Existem editais em que os feras fazem para modular o conhecimento e os que estão para sair, os quase egressos, também fazem. Mas como o edital não saiu e tem muita coisa em aberto, a gente está trabalhando só com aqueles que a gente tem certeza que vai participar, que são os que estão saindo, certo? Mas nada impede que no curso do ENAD, como em qualquer outro minicurso, a depender da disponibilidade de vagas, vocês tenham interesse em fazer. Alunos de quarto período, de quinto período, que não estão ainda para fazer ENAD, mas não paguei muito bem a disciplina de algoritmos e estrutura de dados, mas eu queria dar uma revisada em introdução ao computador, e isso vai ser contemplado lá em disciplinas do ENAD.
não tem problema nenhum, claro que contanto que tenha a vaga disponível, certo? De perguntas, eu acho que foi. De perguntas Laís aqui oficiais, perguntou. né? Alguma A coisa que Laís tu lembra mais, perguntou. Adson? Eu estou vendo aqui as perguntas, né? Laís perguntou se os feras podem fazer disciplinas ou só as opcionais. Assim, na verdade, vocês podem se inscrever em qualquer minicurso. Né? Em relação às disciplinas regulares, né? Isso vai ser fechado amanhã e aí a gente divulga para vocês. Teve outro aluno que perguntou, a ver que você já respondeu aqui no chat, né? Disciplinas regulares referentes ao P1. Enfim, isso vai ser divulgado depois. Todas as informações necessárias, o Matheus perguntando aqui, todas as informações necessárias a respeito do início das disciplinas e demais atividades serão enviadas para os nossos e-mails? Vão também. Sim. Vão também. Francisco... O aluno perguntou aqui, nos minicursos as aulas foram feitas de forma que eu possa escolher qualquer uma sem choque? Rapaz, essa é uma boa pergunta, viu, Francisco? Assim, como a gente tem uma variedade de minicursos, né, inclusive com cargas horárias diferentes e que vão ser, de certa forma, cursadas por alunos dos vários períodos, não tem como controlar isso, certo? O que pode haver, né, em alguns casos, é uma flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? No plano de curso, por exemplo, lá do ENAD, a gente especificou que todas as sextas-feiras vai ter um encontro síncrono. Mas supondo que naquela semana, né, que, por exemplo, caiu para mim, né, que eu vou falar lá sobre modelagem de processo de negócio e sobre gestão de projetos. Então, supondo que naquela semana, por algum motivo, eu não possa na sexta-feira. Então, com base naqueles que estão cursando, né, o minicurso, a gente pode negociar um outro horário para fazer aquele encontro síncrono. Então, a resposta a essa tua pergunta é essa. Cada minicurso, cada disciplina tem o seu horário fechado, certo? Mas, a depender da situação, né, como a gente está numa situação, num momento atípico, cada professor pode flexibilizar na medida do possível. Mas, assim, para não ter maiores problemas, considerem sempre o que está lá no plano de curso, certo? Se você, professor, eu tenho o desejo de pagar de cursar esse minicurso, porque eu vou me formar agora, vou trabalhar com isso, mas tem essa outra minicurso também, e aí isso conflitou os horários. Então, assim, entre em contato com os professores para ver se há alguma solução para isso. Tá? Não desista de cara. E só uma coisa para completar, Adson, sobre esse horário. Então, por exemplo, no do ENAD, a gente fixou entre os professores que vão dar que vai ser esse encontro na sexta. Mas, eventualmente, vocês entrando em contato e dizendo que tem interesse em outro que também disse, o professor pode combinar com todos os matriculados, se não tiver problema, de fazer o encontro na quinta, mesmo que tenha efetivamente lá no plano que esse encontro síncrono vai ser na sexta, na tal hora. Isso é flexível. Vocês têm que ter o coração aberto, assim como a gente também, que está todo mundo no experimento, que é tudo muito atípico, que é tudo muito complexo. Se num tempo regular, vocês mesmos já estão relatando aí que tem choques e etc., vocês imaginam a UFPB inteira oferecendo atividades remotas, com vocês tendo a possibilidade de cursar e participar de todas elas. Então, a gente pede essa compreensão de vocês e tentar uma efetiva comunicação, usando esses meios digitais para a gente entrar em acordo. E todos os professores estão com esse espírito de colaboração, de possibilidade de alteração, de tentar atender o máximo possível a todos aqueles alunos que estão procurando o curso, certo? Independentemente de ser obrigatório ou como atividade complementar, para aproveitar de tópicos. Certo. Tem outra pergunta aqui da Laís, eu não sei se o nome é Laís, enfim, não sei como é que se pronuncia,
O módulo do Classes vão servir para quê? Eu não sei se você está se referindo a esse curso, né, que vai ser ofertado agora. Se for, o objetivo dele é simplesmente explicar como é que funciona a plataforma, né, onde é que vocês podem acessar o conteúdo programático, onde é que vocês podem acessar os materiais. Enfim, é mais ou menos um passo a passo sobre o uso, né, da ferramenta que podem ser utilizada por alguns dos professores, né? Como eu falei no início. Já já ele volta. Segura a onda aí. Oi, cortou, voltou. Voltou. Certo, então estava falando que... Você falou do início, a gente escutou até aí. Certo, então o objetivo do curso, né, é mais explicar como usar a ferramenta, né, que vai ser utilizada por alguns professores, né, não todos. Eu, particularmente, devo utilizar o Google Classroom, mas outros professores podem, né, vir a usar o Moodle Classes. Então, o objetivo é familiarizar vocês, no uso da ferramenta. O Pedro perguntou aqui como é que é o processo de dispensa de disciplinas de quem cursou em outra instituição. Juliana, quer falar um pouco sobre isso? Aí segue o mesmo processo, certo? De abrir processo, levar a documentação, seria enviar para o nosso e-mail da coordenação, a gente abre o processo para a PRG implantar essas disciplinas e, eventualmente, se não tiver carga horária ou ementa compatível, segundo a resolução, a gente vai mandar para os professores daquela área dizer se aquela dispensa é aceita ou não e segue o mesmo processo. Certo? Se você cursou 2 períodos em algum lugar e veio para cá, para o UFPB. Adson, até por causa da hora, a gente podia ver a parte de pesquisa e extensão que você ia falar, que eu acho que é bem importante. E, sobrando um tempinho, a gente volta para as perguntas mais pontuais. O que tu acha? Dá certo? Para a gente não consumir o tempo e não falar. Eu acho que é bem massa esses grupos de pesquisa. Beleza. De certa forma, acho que a gente conseguiu cobrir aqui. Pelo menos eu não vi nenhuma pergunta que ficou solta, né? Aqueles que tiverem ainda alguma coisa no ar, né, vocês mandam um e-mail, enfim, mandam um direct aí no Instagram. Então, como a Juliana colocou, tudo que a gente falou agora se refere a atividades de ensino, né? Mas a UFPB, ela também tem atividades de pesquisa e extensão, né? É o tripé que faz parte de toda a universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, essa fala aqui em especial para os feras, né, que estão entrando agora, a gente vai ter mais para frente uma palestra em que a gente vai falar um pouco mais em detalhes, né, sobre isso. Cada grupo de pesquisa vai falar um pouquinho também do seu trabalho, mas só para adiantar, né, de uma forma bem resumida, né, principalmente para os feras, o que é uma pesquisa. A universidade, e aí vocês estão acompanhando em tempos atuais, né, a importância da universidade para dar solução, né, aos problemas que a gente encontra na sociedade, e isso tudo se dá através de pesquisa científica, né? Então, todo resultado científico, ele tem que fazer uso de um método rigoroso, né, para que aquele resultado, para que aquela conclusão, ela possa ser, se for o caso, né, aplicado em outros contextos ou resolver problemas diversos. Então, a universidade, né, ela possui aí um conjunto de grupos de pesquisa, cada um com seu objetivo, para contribuir cientificamente com uma determinada área. Além disso, a universidade também tem um papel de contribuir com a sociedade, né, com a comunidade externa, e ela faz isso através de projetos de extensão, né, e em especial, né, o Campus 4, né, que está inserido lá no Vale do Mamanguape, grande parte das atividades, se a gente for comparar pesquisa e extensão, grande parte das atividades se dão em iniciativas de extensão, né, para a comunidade. Enfim, a universidade, ela coloca os seus serviços, né, à disposição da sociedade nas mais variadas áreas. Então, a universidade, ela tem alguns editais,